E ele será descendente de Davi. O seu poder como um rei se multiplicará, sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça. Desde agora e para sempre, Deus fará com que tudo isso se realize. Isaías 9:7. Quando chegou o tempo de iniciar seu ministério público, o primeiro ato de Jesus foi ir até o Rio Jordão e ser batizado por João Batista. João havia sido enviado para preparar o caminho do Salvador. Ele havia pregado no deserto, dizendo: "O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." E aí multidões afluíam para ouvi-lo. Muitos se convenciam que seus pecados eram batizados por ele, lá no Rio Jordão. O Senhor havia revelado a João que algum dia o Messias viria a ele e pediria para ser batizado. Havia também um sinal na promessa que seria dado a ele, de modo que ele pudesse saber quem era. Quando Jesus chegou, João viu em seu rosto os sinais de uma vida santa, de modo que se recusou a batizá-lo, dizendo: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Mas Jesus lhe respondeu: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Ao pronunciar essas palavras, sua face se iluminou com a mesma luz celestial que Simeão havia contemplado. Então João conduziu o Salvador às águas do belo Jordão e ali o batizou diante de todas as pessoas. Jesus não foi batizado para mostrar arrependimento por seus próprios pecados, até porque ele não tinha pecado. Ele fez para nos dar o exemplo de que tudo o que ele fez, nós também conseguimos fazer. Jesus estava em uma festa de casamento em Caná da Galileia, quando ficou sabendo que o vinho tinha acabado, e naquela época isso era considerado um vexame. O vinho não podia acabar antes da festa. Cristo soube então que era chegada a hora e disse aos servos que enchessem 6 grandes jarros de água e depois tirassem e levassem ao mestre-sala. Ao invés de água, saiu vinho dos jarros, e ele era bem melhor do que o anterior. Com esse milagre, Jesus mostra um símbolo da água como o batismo e o vinho como um sangue que seria derramado em nosso favor. A presença de Cristo numa festa de casamento demonstrou que ele aprovava a associação de pessoas em uma união agradável. Ele apreciava ver o povo feliz. Com frequência, visitava as pessoas nos lares, procurando fazê-los esquecer de seus problemas e preocupações, e pensar na bondade e amor de Deus. Onde quer que estivesse, Cristo sempre se empenhava em dar assistência. Onde quer que houvesse um coração aberto para receber a mensagem divina, ele revelava a verdade que conduzia à salvação. Jesus guardou o sábado e ensinou aos seus discípulos a guardá-lo. Ele sabia como o dia de repouso deve ser observado, pois ele mesmo o santificara. A Bíblia diz: "Lembre-te do dia do sábado para santificá-lo." Os mestres judeus haviam criado muitas regras a respeito de como guardar o sábado, e queriam que fossem obedecidas por todos. Assim, vigiavam Jesus para ver se ele as cumpria. Jesus mostrou-lhes quão incoerentes eram, ao fazer-lhes esta pergunta: "Qual de vocês será um homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, cair esta numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali?" Eles não puderam responder essa pergunta. Então o Salvador lhes disse: "Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito aos sábados fazer o bem." Ilícito quer dizer que, de acordo com a lei, Cristo jamais reprovou os judeus por guardarem a lei de Deus ou por honrarem o sábado. Ao contrário, ele sempre exaltou a lei em toda a sua plenitude. Durante todo o seu ministério terrestre, o Senhor realizou uma obra maravilhosa. Ele mesmo definiu essa obra a João Batista. João estava na prisão e sentia-se atribulado e desanimado pela dúvida de que Jesus era de fato o Messias. Então enviou alguns de seus discípulos a Jesus com a pergunta: "És tu aquele que esperávamos ou haveremos de esperar outro?" Quando os mensageiros vieram à presença de Jesus, o encontraram cercado de muitos doentes que estavam sendo curados. Durante todo o dia, os mensageiros esperavam horas e horas enquanto Jesus estava incansavelmente ocupado em aliviar aqueles sofredores. Finalmente, disse a eles: "Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem.
Os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregado o evangelho. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E assim durante 3 anos e meio Jesus andou de um lado para o outro fazendo bem. Então chegou o tempo de concluir seu ministério. Em companhia de seus discípulos, deveria subir a Jerusalém para ser traído, condenado e morto. Suas próprias palavras deveriam cumprir-se. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Os filhos de Israel celebraram a primeira Páscoa no dia em que foram libertos da escravidão no Egito. Deus lhes prometera a libertação. Agora o povo se congregava em Jerusalém para comemorar o evento. Cada família preparava um cordeiro que comia acompanhado de ervas amargas, como seus antepassados no Egito, e contava aos filhos como Deus fora misericordioso com eles, libertando-os da escravidão. Chegara o tempo em que Jesus devia comemorar a festividade com os seus discípulos, e pediu a Pedro e a João que encontrassem um lugar e preparassem a ceia da Páscoa. Na hora da ceia, os discípulos estavam a sós com Jesus. O tempo que haviam passado em companhia do Mestre nessas festas havia sido sempre uma ocasião de alegria. Agora, porém, Jesus estava com o espírito atribulado. Finalmente, disse-lhes, com a voz embargada pela tristeza: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Era a última vez que Jesus celebrava a Páscoa com seus discípulos. Era também a última Páscoa que devia ser celebrada na terra, porque o sacrifício do Cordeiro deveria ensinar as pessoas que um dia Cristo, o Cordeiro de Deus, viria para morrer pelos pecadores do mundo. Quando os judeus selaram sua rejeição de Cristo, condenando-o à morte, rejeitaram tudo que dava importância e significado àquela festa. Daí em diante, a solenidade seria uma cerimônia sem valor. O Salvador cai desfalecido ao solo. Nenhum discípulo se encontra ali para ampará-lo, para erguer ternamente sua cabeça e banhar aquele rosto tão pálido pelo sofrimento. Cristo está completamente só. Mas Deus sofre com seu Filho. Anjos contemplam-lhe a agonia e no céu se faz completo silêncio. Não se ouve nenhum som de harpa. Pudessem os homens perceber o espanto dos anjos celestes ao contemplarem com mudo pesar o Pai retirando de seu amado Filho os raios de luz, amor e glória, então compreenderiam melhor quão ofensivo é o pecado à vista de Deus. Um poderoso anjo desce do céu para confortá-lo. Ergue a cabeça do divino sofredor, apoiando-a em seu peito, e aponta para o céu. Diz-lhe que havia vencido a Satanás, e como resultado, milhões estariam com ele em seu reino de glória. O rosto do Salvador, manchado de sangue, reflete agora a paz celestial. Ele suportou o que nenhum ser humano poderia suportar, experimentou a agonia da morte no lugar de cada pecador. Outra vez procurou os discípulos e encontrou-os dormindo. Tivessem eles permanecido despertos, vigiando e orando como o Salvador, teriam recebido forças para suportar a prova que os aguardava. Perdendo aquela oportunidade, não tiveram forças na hora da necessidade. Olhando-os com tristeza, Cristo disse: Ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Falava ele ainda, quando se ouviram os passos da turba que se aproximava em sua busca. Voltando-se para os discípulos, disse: Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus poderia ter escapado, mas permaneceu ali, calmo e com perfeito domínio de si mesmo, enquanto os discípulos estavam assustados demais para dizer uma só palavra. Os soldados logo se recobraram, levantando-se e, junto com os sacerdotes e Judas, rodearam Jesus. Pareciam envergonhados de sua fraqueza e temosos que ele pudesse fugir. Nessa hora de provação, os pensamentos de Cristo se voltavam para os seus amados discípulos. Não queria que sofressem, ainda que tivesse que ser preso e morto. Judas, o traidor, não se esqueceu da parte que tinha que desempenhar. Aproximou-se e, claro, o beijou. Jesus então disse: Amigo, para que vieste? E com voz trêmula acrescentou:
Judas, com um beijo, traz o filho do homem? Essas amáveis palavras deveriam comover o coração de Judas, mas parece que todo o sentimento de ternura e dignidade o havia abandonado. Agora estava sob o domínio de Satanás. Colocou-se com arrogância do lado de Jesus e não se envergonhou de entregá-lo à turba cruel. Os discípulos não acreditavam que Jesus consentia em ser preso. Ficaram desapontados e indignados quando viram as mãos de seu amado mestre serem amarradas. Furioso, Pedro arrancou a espada e, brandindo-a, cortou a orelha do servo do sacerdote. Jesus viu o que Pedro fizera, soltou as mãos firmemente amarradas e disse: "Deixai, basta." Tocou então a orelha ferida, que a sarou no mesmo instante. Quando os discípulos viram que o Salvador não fazia nenhum esforço para se livrar de seus inimigos, culparam-no por isso. Não podiam compreender sua rendição àquela turba e, cheios de medo, deixaram o mestre sozinho e fugiram. Cristo já havia predito a cena do abandono, quando disse: "Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo." João 16:32.